Nós presenciamos cada dia, né, nos noticiários, o crescimento da violência, né? A violência que aparece no noticiário, né, é aquela violência mais escrachada, vamos dizer assim, né? Mas é claro que a violência, existe muita violência velada, encoberta, que não chega aos noticiários e que acontece no dia a dia. E eu li esse versículo aqui, que é um conselho para a gente, interessante até uma parte dele, para que a gente possa estar refletindo hoje, né? Então diz assim, Provérbios 3:31, não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos. Não é isso que está aí? Provérbios 3:31. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Ou seja, a passagem diz que nós não devemos ter inveja da pessoa violenta. Não é isso? Mas a gente pode pensar assim, como é que pode ser possível alguém ter inveja disso, né? Embora seja um conselho, diz assim, não tenhas inveja do homem violento. Mas será que tem alguém que sente inveja de um homem violento, de uma pessoa dada a isso? Nem sigas nenhum dos seus caminhos, que é o conselho, a exortação. Então, antes da gente talvez pensar por que é possível isso, a gente entender primeiro os tipos de violência que tem. Porque a gente tem essa violência que apresenta no noticiário, né? Quebra-quebra, morte, briga, mas existe outro tipo de violência. Por exemplo, existe a violência verbal, a violência que está nas palavras que a gente usa. As palavras, eu não creio que tenha poder para criar, eu creio que só Deus tem a palavra criadora. Mas é certo que a palavra tem o poder de influenciar, né? Se ela tivesse poder de criar, a gente falava e as coisas aconteciam. Mas o poder da influência tem tanto na maneira como a gente fala, o que a gente fala, como também como a pessoa recebe. Porque alguém pode trazer uma palavra mal dita para alguém e essa pessoa não absorver aquilo, como ela pode ser influenciada por aquilo que está sendo dito dela. A gente não sabe, mas é possível, ela tem um poder de influência. Então existe a palavra verbal nas palavras que são ditas e na energia com que ela é dita. A gente pode falar uma palavra que não seja boa para alguém, carregada de ódio, carregada daquela energia ruim, que talvez a maneira que foi dita é muito mais séria no nosso coração do que o que foi dito, né? Aquela maneira rancorosa e odiosa que foi dita, talvez essa maneira, às vezes, naquele momento, tenha mais peso no nosso coração do que propriamente a palavra que foi dita, né? Talvez não foi um palavrão, mas foi uma palavra carregada de ódio. Então você tem a violência verbal nas palavras e na energia com que ela foi dita. E Jesus falou no Mateus 5:22 uma palavra que traz essas duas situações. Veja só, ele disse assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Agora, é claro que talvez alguém, trazendo uma palavra mais para os nossos dias, né, chamou alguém de tolo, e aí você diz, bom, mas o cara falou tolo, aqui está dizendo que se chamou de tolo vai para o inferno. Não, o que Jesus está dizendo é aquela ofensa que vem carregada com essa energia, aonde você praticamente zera a pessoa, né? Você torna a pessoa um nada. Você já viu aquela expressão que alguém disse para o outro, que a gente diz assim, rebaixou o outro, né?
foi para baixo de zero, acabou com a pessoa, essa energia, Jesus está falando que essa energia é uma energia maligna, que esse sentimento, esse carregamento que acompanha a palavra, ela é má, por isso está sujeito a julgamento. Então aqui Jesus está juntando tanto as palavras quanto a energia com que ela foi dita. E aqui a passagem diz: não siga o caminho do violento, não faça uso verbal desse tipo de violência, né? Verbal. Nós conhecemos a violência física, que é a brutalidade, que vai desde o empurrão até uma surra, né? Isso a gente sabe, né? Dessa violência, que talvez seja o uso da força para descarregar a ira, o uso da força para se vingar, o uso da força para estabelecer justiça própria ou justiça por meio da força. Tiago diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é por meio da força que a gente vai estabelecer a justiça de Deus. Violência física, a gente sabe disso. Existe outro tipo de violência, a violência psicológica, por exemplo, na opressão. Você já viu? A pessoa que oprime a outra psicologicamente vai exercendo um domínio sobre a outra pessoa, vai trazendo dor por meio das palavras, trazendo dor por meio dos julgamentos, dos xingos que faz, não é isso? Das cobranças que faz, do tom de voz que usa, né? Do autoritarismo, e aí vai assim, rebaixando a pessoa, vai oprimindo, sufocando, diminuindo a pessoa, e vai sendo um opressor daquele coração, né? Essa é uma violência psicológica que vai sendo feita, assim também como a violência que está no abuso emocional. Você sabe como que é o abuso emocional? Aquela pessoa que psicologicamente começa a fazer chantagem com outra pessoa, né? Vai chantageando a pessoa, vai se aproveitando das fraquezas da pessoa. Se ela percebe que a pessoa fica com medo, ela se aproveita disso. Se ela percebe que determinadas expressões que ela usa, a pessoa fica em dúvida, ela se aproveita disso. Vai se relacionando assim, vai se aproveitando das carências da pessoa. Sabe que a pessoa é carente em alguma área, ou tem alguma carência afetiva, e é por aquele caminho que ela vai e explora a pessoa. Abuso emocional, dos temores, dos medos que a pessoa tem, ou até mesmo gente que abusa da bondade do outro, vai abusando, né? Porque sabe que a pessoa não sabe falar não, sabe que a pessoa é muito pronta, sabe que se a pessoa tiver, ela entrega o que tem para ajudar, e vai se aproveitando, vai tendo um abuso, né? Isso é uma forma de violência, né, com relação ao ser daquela pessoa. Na Bíblia a gente tem um exemplo, não assim necessariamente disso, mas de um abuso emocional e de uma opressão, com relação, por exemplo, à mãe de Samuel. Lembra que Ana era casada com Eucana, que tinha uma concubina que chamava Penina, e diz que a Penina podia ter filhos, Ana não podia, e Penina irritava, oprimia Ana, porque ela podia ter filhos e Ana não podia. Diz o texto assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritá-la, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim fazia ele, Eucana, oferecendo sacrifício pela sua família de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia, ficava oprimida, enferma, né, emocionalmente, psicologicamente. Então esse é um exemplo que a Bíblia dá. Outro tipo de violência é a violência no gesto, né? Não tem gesto que ofende, a pessoa não fala nada, ela só faz um gesto para você, você já entendeu tudo, né? A gente não vai fazer gesto aqui.
né, para não ser filmada, né? Mas nós sabemos, né, de muitos gestos que ofendem, né? É um tipo de violência que expressa ofensa, que expressa desprezo, né? E até mesmo indiferença, inclusive no silêncio. O silêncio pode ser uma coisa boa, mas às vezes o silêncio pode ser um instrumento para ofender o outro. É ou não é? Veja, quantos tipos de violência. Porque os gestos transmitem o que está no coração da gente. Tem um texto interessante também na Bíblia, quando os anjos aparecem a Abraão e declaram que eles vão ter um filho, ele e Sara terão um filho depois de um tempo, depois de um ano. E o anjo pergunta assim para Abraão: onde está a sua mulher? Ele diz: está lá na tenda. Quer dizer, eles estavam conversando fora, Sara estava lá na tenda. E quando a Sara ouve dizer que daqui a um ano eles iam ter um filho, ela já tinha idade, já não tinha mais condições orgânicas de ter um filho, nem o marido, ela sorriu lá, ela riu. E o anjo disse: por que você riu? Há por acaso alguma coisa extremamente difícil que Deus não possa fazer? Aí ela disse assim: eu não ri. Ele disse: não, é certo que você riu, porque aquele riso foi um riso de dúvida, né? O que ele está falando? Está falando que eu vou ter um filho? Eu já tenho idade, não tenho mais como engravidar, nem o meu esposo. E riu. Você vê um gesto que expressou aquilo que estava no coração, né? Então, a gente viu aqui, por exemplo, comentando com vocês, que existem vários tipos de violência, né? A violência verbal, a violência nas palavras, na energia das palavras, a violência física, a violência psicológica na opressão, no abuso emocional e a violência nos gestos. E o nosso texto diz o quê? Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Então veja que se a gente pensa naquela violência que a gente vê na TV, a gente diz assim: não, está distante de mim. Às vezes que o que a gente está falando aqui não está muito distante da gente praticar, né? Da gente praticar. Então a gente pode perguntar assim: por que alguém teria inveja de pessoa que faz um uso dessa violência? Primeiro, por causa do aparente ar de superioridade, né? As pessoas acabam andando com o pé atrás com pessoa assim, não é? Aquela pessoa que chega e age desse jeito, faz isso com as outras pessoas, e a pessoa pode achar que porque as pessoas andam com o pé atrás com ela empina o nariz e acha que os outros a respeitam, né? Outra causa pode ser por causa da intimidação. A pessoa percebe que ou ela chegar no lugar, ou ela agir dessa forma numa situação, as outras pessoas recuam. Ou seja, sentem-se intimidados pelo jeito dela, pelo tom de voz dela, pela maneira com que ela fala, né? A gente, na caminhada da vida, já viu patrão assim, já viu encarregado assim, já viu colega de trabalho assim, já viu na família gente assim, às vezes foi criado por um pai, por um tio assim, não é? E aí a gente sente intimidado, e aí a pessoa pode ter uma falsa sensação de que ela domina. Então veja, tem gente que, desejando o ar de superioridade, vai por esse caminho. Tem gente que, querendo ter domínio das coisas, faz uso disso. Então veja que não é difícil a pessoa invejar o homem violento, como diz o provérbio. Quer ver outra causa? Do aparente respeito. A pessoa confunde respeito com medo. As pessoas têm medo. As pessoas se afastam não porque respeitam, se afastam porque não quer conviver com uma pessoa assim, não quer ser, nesse sentido, violentado por aquela pessoa. Mas a pessoa acha que as pessoas a respeitam, né? Quer ver outra? Por causa de uma reputação. Por quê? Com o tempo,
A pessoa que age assim, ela ganha uma imagem, ela ganha um conceito, ela ganha uma certa fama, né? Aquele tipo assim, fulano chegou, né? E ele sabe que quando ele chega as pessoas dizem assim, fulano chegou, todo mundo agitado, todo mundo com medo, todo mundo tentando se organizar para não passar por uma situação dessa. Ganha um renome, ganha uma fama, ganha uma reputação. E aí ele pode achar que por causa dessa aparente superioridade, desse medo, dessa intimidação, isso é algo bom, né? Tem gente que pode achar que é bom. O que o texto nos diz? Que a gente não deve invejar, não deve desejar ser como um homem violento, e que a gente não deve seguir o mesmo caminho, a mesma semeadura, o mesmo plantio, a mesma maneira de agir que essas pessoas têm, a mesma conduta. Porque a palavra de Deus diz o quê? Convoca a gente a ser pessoas do bem, pessoas do amor. É isso que a palavra nos chama. E aonde a fé entra nisso? A fé entra nisso porque nós temos que fazer uma escolha. Como é que a gente vai se relacionar? Como é que a gente vai agir? A gente vai agir por este caminho ou pelo caminho do amor? Por este caminho, o caminho do bem. Nós vamos educar nossos filhos por que caminho? Pelo caminho da opressão, pelo caminho do amor. Como é que a gente vai resolver as nossas situações? Pelo caminho da violência ou pelo caminho da harmonia? Então a fé entra nisso, é uma escolha. Eu vou fazer a escolha pelo caminho desagradável ou eu vou fazer a escolha pelo caminho do Evangelho? E aí eu escolhi um texto aqui para encerrar nossa meditação, um texto que Paulo escreveu. E aí, se você quiser acompanhar a leitura, está lá em Romanos 12, do 9 ao 21. Paulo, eu nem vou comentar o texto, porque Paulo traz tantas coisas com relação ao amor, a virtudes que são recomendadas na nossa vida, que ela é o oposto daquilo que nós estamos falando. Se o homem violento age assim, a pessoa do Evangelho vai agir conforme Paulo está falando em Romanos 12, do verso 9 ao 21. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira do Senhor, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Bonito, né, o texto, né? Rico, muito rico, para expressar como é uma pessoa que está caminhando no Evangelho. Eu queria deixar essa meditação nesse texto de Provérbios, porque a princípio, a gente olhando assim, achou que isso está muito distante da gente, né? Não tenhas inveja do homem violento. A gente vai pensar, mas quem que vai ter inveja no camarada assim? Nem sigas nenhum dos seus caminhos. Mas agora, na nossa conversa,
é muito possível que a gente já tenha agido assim, né? E não está tão distante da gente. Então a reflexão é a gente perceber se a gente tem sido uma pessoa do Evangelho ou se a gente tem escolhido um outro caminho. E se a gente tiver prestes a agir de alguma forma, que caminho a gente vai escolher? O caminho da fé é o caminho que nós lemos aqui, que Paulo deixou para a gente. Bom, vamos orar? Pai querido, eu te louvo pela tua palavra, que nos chama à paz, que nos chama ao amor, que nos chama à harmonia, que nos chama à consideração uns pelos outros, que nos chama, Senhor Deus, a praticar o bem, que nos chama a não retribuir o mal com o mal que a gente recebe. Ó Deus, dá-nos força, porque nós não somos perfeitos desse jeito. Ajuda-nos, ó Pai, porque tem hora que o sangue sobe a cabeça. Ajuda-nos, Senhor, porque tem hora que a gente esquece o que Paulo disse. Mas nós queremos ser agradáveis ao Senhor e queremos plantar aquilo que é bom. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes o Senhor refreou as nossas bocas, muitas vezes o Senhor segurou a nossa mão, muitas vezes o Senhor nos ajudou. Pedimos o Teu auxílio, Senhor, pedindo que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor Deus, derramando uma carga de consciência maior na nossa mente, no nosso coração, suficiente para que a gente possa ter força, Senhor, de dizer não quando nós escolhemos um caminho diferente do Senhor. Que nós não possamos, Pai, ter inveja do homem violento e nem seguir os caminhos dele. Antes possamos ser pessoas do bem e do amor, conforme Jesus foi, ensinou e espera que sejamos, Pai. Assim nós oramos pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.